Os diálogos históricos de Bagé, por conta do Arquivo Público Municipal, sob a coordenação de Bruna Aires, dá continuidade ao projeto, hoje com a sua 4ª edição, tendo como convidado o Dr. Terêncio José de Lima Pereira. Bagiense, Dr. Terêncio? Bagiense, nascido e criado em Bagé. Com quantos anos hoje de idade? Hoje, 91, quase 92. 12 de novembro, agora completo 92. Nos conte um pouquinho, doutor Terêncio, aonde que o senhor nasceu, na cidade, no interior, como é que foi a sua infância, aonde o senhor estudou e como o senhor começou a sua carreira profissional. Tá bom. Eu sou natural de Bagé. Minha família toda, tanto por pai ou mãe, meu avô Francisco Pereira da Silva, por pai, e o Terêncio José de Lima, que era meu avô, pai da minha mãe. Eu nasci em 1927, 12 de novembro de 1927, consequentemente, 91 anos. Nasci aqui em Bagé mesmo. Na cidade? Na cidade de Bagé, e aqui passei a minha vida, não é? Sempre estudei aqui, meu pai tinha uma fração de campo aqui no Pasto Valente, que vai para Aceguá, e ali eu me criei. Aos 12 anos, aos 11 anos, vim para o Colégio São Luís de Gonzaga, do professor Peri Coronel, saudoso professor Peri. Professor Peri Coronel, aqui na Praça da Estado, na Praça da Catedral. Da Catedral, na Praça da Matriz ali. Ali passei um ano como pensionista e fiz em seguida o exame para o ginásio. Naquela época se fazia 4 anos de ginásio, 4 anos. Fiz o curso ginasial no Colégio Auxiliadora e em seguida o científico. No início do curso científico é muito interessante isto aí. Os primeiros dias de curso científico, eram 3 anos, e para fazer o vestibular naquela época, para uma faculdade de medicina, direito, enfim, tinha que ter o curso científico, só no ginásio não. Os primeiros dias de científico eu pretendia estudar agronomia. O professor Peri, que era meu professor de português, diz, mas tem um curso aqui que funciona de noite à noite, curso técnico de contabilidade, que é um ótimo curso e vai fechar, porque não tem quase candidato. É um curso muito bom, você faz o científico, se roda no vestibular ou coisa, não tem nada. E esse aí passa a ser um técnico em contabilidade que pode fazer contabilidade, trabalhar no comércio, enfim. Mas no Pagão, naquela época, não havia ginásio. Presidente, Carlos Clube, nada de graça, tudo era pago. Só tinha o auxiliador. Só tinha o auxiliadora, né? Só tinha o auxiliador. Que era pago. Nós já pagamos o auxiliador, vamos pagar de novo. Não, fale com o conselheiro que ele faz uma batalha. Fomos falar e o conselheiro, não, os que fizerem o científico e forem para o contador, pagam a metade lá. Então 10 desses, de todos, que eram uns 30 e tantos, 10 fizemos de dia o curso científico e de noite o técnico em contabilidade. Então, em 1945, contabilidade 48, em 1948 terminei o curso científico, que era de dia, e o contador à noite. Então já estava com a profissão. Já estava com uma formação, com uma profissão. Resulta que terminei o curso e me casei. Meu primeiro casamento, né? Família Brasil, aqui na esquina. Aí nessa esquina grande aí, eu morei aí uns 4 anos. Aí terminei, me casei, aí não dava, porque
faculdade em Bagé não tinha nenhuma. 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 O máximo que tinha era o curso técnico de contabilidade na Auxiliadora. Aí eu, mas, pelo amor de Deus, vou trabalhar. Fui para a Ferragem Valente, como auxiliar do escritório, ganhando salário mínimo. Ali entrei em 48, fim de 48, segui. Um ano e meio depois, 2 anos, mas muito interessado sempre, né? Sempre vestia a camiseta daquilo que pretendia fazer. Comecei a me dedicar ali com o seu Ari Ravasa Gonçalves e o filho de gloriosa memória que me ensinaram o beabá da contabilidade, da prática. Um ano e meio depois, essa firma Ferragem Valente comprou o Varejo Ferragista, que era a maior ferragem de Bagé, talvez. E aí me perguntaram, não queres assumir a contabilidade como contador do Varejo Ferragista? Eu me apavorei e digo, não, mas sou auxiliar do escritório. Não, mas a gente te orienta, tem condição de fazer. Eles viram que eu dava um pouco para a coisa, né? Fui para lá, fui para o Varejo Ferragista. Peguei, eles me deram orientado ali, não tinha dúvida nenhuma. Mas ali continuei trabalhando, não, mas pegando uma contabilidade ou outra para fazer de à noite, que aí eu não tinha o que fazer de noite, eu não tinha terminado o curso da noite. Segui e fazendo uma contabilidade, peguei a Casa Ramos, peguei uma série de grupos de firmas da época, né? Interessante para mim não era ficar com uma firma como contador, embora ganhando bem. Aí pedi demissão e abri um escritório. E aí começou essa carreira maravilhosa. 50 anos, 1950, né? Aí comecei e fui embora. Num instante, se foi para 90 e tantas firmas. Me diz uma coisa, Tereza, e um escritório que tu tens até hoje, mais de 50 anos trabalhando na contabilidade. Mais de 50 anos. Me diz uma coisa, como curiosidade, nesta época que tu, guri, que teu pai tinha uma fração de campo ali no Valente, tu ias para lá, isso lá por 1937, 38, quando tu era guri, tinha já essa estrada, Bagé-Ceguá, como é que vocês chegavam lá? Não tinha, não existia. Daqui a Ceguá, olha, era justamente o campo do meu pai, era ali 3 quilômetros que passa o Valente. Não tinha a ponte do Valente, que tem hoje, aquela menor, não tinha aquilo lá. Mas eu me criei ali, até 10 anos, eu morava lá. Ia de carro até lá, como é que fazia? Ia de aranha. De aranha? Carroça. De carroça? De carroça ou a cavalo, daqui até o Valente. E tinha uma balsa lá para vocês cruzar? Tinha uma balsa. Quando era no verão, aí faziam uma volta um pouco acima ali, uns 200 metros acima, tinha uma passada onde era raso, tinha um pontilhãozinho ali. No inverno, chovia, enchia, não tinha, aí tinha uma balsa. Vinha de lá, parava ali, vinha de carroça, de aranha, ou de carreta puxada a boi. Ali parava, botava na balsa, atravessava, e os balseiros ali puxavam a balsa para o outro lado. E ali foi. Aquilo muito depois é que foi feita a ponte, eu assisti aquilo ali. Aquilo foi no governo do... Putz, eu não me lembro. Carlos Clube, não, antes do Carlos Clube deve ter sido, né? Muito antes. Me diz uma coisa, já que tu falasse em governo aí, depois nós vamos voltar a falar na tua profissão, do curso de economia que fizesse, tu fosse da primeira turma. De economia, com ciências contábeis também. Criasse a faculdade praticamente, nasceu contigo a faculdade. Falasse em governo, fala um pouquinho da tua vida. Como é que tu entraste na política? Como é que foi? Teus pais já tinham, naquela época era tempo dos baragatos, dos pica-pau, tempo do teu pai. Como é que tu entraste? Por influência dos pais, dos avós, ou por direcionamento teu? Muito interessante, meus pais eram pica-pau. Tempo do pica-pau e Maragá. Os meus pais eram pica-pau. Meu avô. Mas eu, quando comecei a enxergar alguma coisinha,
não é? Eu gostei do Partido Libertador. Meu pai, no primeiro momento, aquilo antes era cerrado. Teu pai era governista, era borgista. Era borgista contra o Libertador, Maragato, né? E eu gostei do Maragato, das ideias, enfim. E assinei. E meu pai me chamou a atenção. Como é que tu faz uma coisa dessa? Não, mas eu penso dessa maneira, não me serve de cavalo. Então, segui, entrei como Maragato. Como me perguntasse como eu iniciei mais aí, quando, a uma certa altura, quando o Antônio Pires era prefeito em Barajá, um dia me telefonou o presidente do partido, que nessa altura já não era Maragato de Pica-Pau, era um partido progressista, né? Que era o Jaime Tavares, o presidente. E eu participava das reuniões, né? Um dia desses, o Jaime Tavares me chama. O Terêncio, o Pires, o Antônio Pires, que tinha sido meu colega no Peri Coronel. Lá no Peri Coronel? Lá no Peri Coronel, numa admissão no ginásio. Mas há muitos anos eu não ouvia, mais que eu estava em Porto Alegre. Isso. Ele me chamou e me pediu, como presidente do partido, que indicasse alguém que fosse capaz, porque ele vai desmembrar o Departamento de Águas e Esgotos, que era uma secretaria da prefeitura. Ele vai desmembrar, ele quer criar uma autarquia independente e precisa de uma pessoa para dirigir, para criar o Departamento de Águas. Quem é que tu me indica? O Jaime. Não, mas tem um rapaz aí que eu conheço e eu acho que é capaz, que ele pode fazer isso aí. É gente nossa e tal. Que é Terêncio Pereira. Pá, Terêncio foi meu colega no admissão. Não vejo há muitos anos, me manda ele aqui. Eu fui. Seguido, o Jaime me telefonou, me explicou. Eu fui com ele lá, me apresentou. Olha, eu quero criar o Departamento de Águas e Esgotos. Eu vou desmembrar. Queres? Tens condições? Acho que pode. Posso fazer. Não tem problema. Então, iniciamos, então foi feita a criação do Departamento de Águas e Esgotos. Se fosse o primeiro diretor? Eu fui o primeiro diretor. Fui o primeiro, por 4 anos. E aí, no final, aí, quando terminou o governo do Antônio Pires, aí o seguinte foi o... Foi o Bandeira, será? Não. Não. José Wilson Marcelo. Não. Pelo amor de Deus. Camilo Moreira. O Camilo Moreira. Aí eu entreguei, porque era departamento, ela saiu. Aí me candidatei a vereador. E fui eleito vereador, fui o primeiro suplente do vereador. E chegasse a assumir? Assumi a vereança e fiquei 2 anos como vereador. Não me candidatei mais a nada, nem nada, mas sempre político, sempre fazendo alguma coisa, porque entendo que é obrigação de cada um, de cada bagense, de cada brasileiro, dar a sua colaboração na parte política, e depois ele não pode criticar nem falar se ele não participar, se ele não fizer algo politicamente. Me afasto, não vou lá. Depois falo dos políticos, mas por que eu não estou lá para defender, para dar o meu parecer, enfim, de alguma maneira prestar alguma colaboração? Então até hoje eu faço parte da diretoria do meu partido, do PP, né, Partido de Representação. Então eu estou lá junto com a Sônia, não é, que a presidente foi eleita agora, e continuo firme, enquanto ver, e nunca troquei de partido também, não critico quem trocou, quem achou melhor sair para outro, mas eu, no partido que eu entrei, embora não concordando
com o pensamento do meu pai, mas fui para o Partido Libertador e continuo até hoje com a mesma ideia. Não troquei, nem pretendo trocar, jamais troquei até agora, não troco mais. Então, aí estamos, e a gente dando uma modesta colaboração, modestíssima, mas marcando presença aí, não é? Tendo o direito de abrir a boca e falar, dar algum palpite, não é? Sobre qualquer assunto. Aí na prefeitura, voltando à questão política, depois dos outros governos do Carlos Azambuja, por exemplo, do Luiz Calil, fui secretário de Atividades Urbanas, fui secretário de Administração também, não é? Eu estive trabalhando na política no setor municipal, não é? Estava aqui porque aí não desatendia o escritório e também estava junto aqui. O que não acontecia se me candidato a algum outro cargo, né? Assim foi a minha vida. Agora, como nós estávamos falando, na época de mocidade, aí depois, com o tempo, foi quando asfaltaram essa estrada aqui. Antes, para vir de lá, passava na balsa e vinha e subia o Cerro de Bagé, era aquela estrada do Cerro de Bagé, era por cima do cerro, era aquele horror, subia lá o dia e entrava aqui por esta rua. Ora, esta rua que vem sair aqui no centro, não era pela General Osório como agora. Depois, quando asfaltaram, é que dali do aeroporto fizeram esse traçado novo, passando pelo Cantegrilo e passando aqui no cemitério e entrando por aqui. Antes entrava lá por cima do Cerro de Bagé, tá? Era um pouco diferente a coisa. Aí ficou maravilhoso. Antes, era muito comum se ver as carretas puxadas a boi vindo de Aceguá a Bagé. Por que se chama Praça das Carretas? Essa nossa praça aqui no centro. Por quê? Porque as carretas vinham do Aceguá, puxada a boi, passavam o dia andando, paravam ali perto da casa do meu pai, na estrada ali, soltavam os bois e tal, posavam. No outro dia de manhã, uniam os animais novamente e seguiam. Levavam 2 dias, bem, de Aceguá até Bagé. E vinham a Bagé, quando chegavam aqui, iam para a praça. E ali tinham 5, 6 carretas sempre. Viu como é? Chegavam aí, que vinham buscar algo para levar, para carregar para Aceguá, ou para as casas, para as estâncias que ficavam na beira da estrada. As carretas é que faziam isso, porque não havia caminhão, nem estrada permitia. Isso era um horror, isso só a cavalo de carreta para passar nessa estrada. Sabe lá o que é uma estrada dessas aí sem asfalto? Era uma coisa terrível, né? O traçado era mais ou menos esse, uma mínima diferença ali. Aí de lá, a diferença era aqui, do aeroporto até o centro. Ali é que essa aí, viu? Então, o tempo passou, e foi melhorando, graças a Deus, até hoje. Hoje se pega o automóvel, em 40 minutos está em Aceguá. Antes levava 2 dias de carreta. Fizesse uma empresa só para fazer piscinas? Só piscina. Meu nome, porque eu incorporava, porque eu comecei por Bagé Tênis Clube. A primeira piscina de Bagé, dessas públicas... Piscina aqui foi no tênis. Quem é que fez? A prefeitura pediu um lugar das quadras de tênis aqui no centro. Aonde é que eram aí no centro? Aqui onde hoje tem a rodoviária? Ali onde hoje era a rodoviária, depois na frente, e hoje é da prefeitura. Sei. Ali tinham 4 quadras de tênis. E a prefeitura pediu aquilo ali. Isso faz 60 anos, 70 anos, 60 e tantos. Pediu. E o Cantão, o Coronel Cantão, que era o presidente do clube, e depois o marido da Carmen Margarida Sunhé,
também foi presidente. E agora? Para onde vamos? Mas tem que atrair, para atrair os sócios, senão tinha meia dúzia que jogar o tempo. Então resolveram fazer um levantamento de capital e construir uma piscina para atração, que aí todo mundo quer, porque não vai baixar, que não tinha nenhuma. Depois, 1 ano, 2 anos depois, a gente saiu do Cantegrilo, foi 2 anos depois. Fui fazer, fiz em Alegrete, São Borja, Quaraí, Itaqui, Quaraí, Artigas, Livramento, fiz 10, 15. Mas não foi tu que fez a do Não, não foi lá não, já estava fora daqui. Aí eu tinha estudado contabilidade ali bem no centro. E disse, eu me dava demais que eu gostava muito de tempo, sempre estava lá. Disse, não, mas vamos fazer o levantamento. Não, mas como é que faz? Eu disse, não, eu posso, já tenho um escritório, eu organizo, pego 2 ou 3 camaradas para vender os títulos, conheço todo mundo, sei para quem pode vender, porque não pode sair, vende. Daqui a pouco mala aí para alguém, ninguém mais compra, né? E assim eu fiz, peguei 2 ou 3 vendedores e não, daí te pagando uma comissão, porque eu consumi tempo, claro, né, para vender 300 e tantos títulos. E aí botei e eles me pagaram uma comissão, eu gostei, porque aquilo era um monte de dinheiro que dava, né? Claro. E, tanto é que eu deixei o escritório de contabilidade que eu tinha com 80 firmas, deixei para fazer piscina. Era um sucesso na época. Eu fiz o levantamento, era da seguinte maneira, aí chamaram o alemão Hans Egger, que era especializado em piscina. Alemão, nascido na Alemanha, moço, ainda, um cara com 40 anos caso. Chamaram, faz a piscina, faz por quanto? Tanto. Eu digo, não, eu faço o levantamento de capital. E aí então eu vendia. Dava 10 meses para o camarada, vendia para ti, fazia lá, tudo mais, e pagava a primeira, tirava a minha comissão, entregava para o mano. E assim fiz, em 2 ou 3 meses eu vendi tudo. E me diz uma coisa, aí tu fizesse a do tênis, depois fosse. E eles contrataram direto com o alemão. O Parque Tênis Clube Pelotas, que está lá para quem quiser ver, tudo isso que eu estou te dizendo aqui, pode ir lá que está lá. Lá em Pelotas também Pelotas, também fizesse o Parque Tênis Clube, um advogado, Paulo, não me lembro, já é falecido, veio aqui e viu essa. Porque todo mundo custou uma fortuna uma piscina. Não tinha em Pelotas ainda piscina também? Tinha uma do Ora, que está lá até hoje. Sei, aliás, não tinha tratamento. Dunas? O Dunas. Era a única que tinha. Depois essa do parque, que é tênis. Tinha as quadras de tênis, não tinha piscina. Aí vieram aí, mas como é que fez? Assim, aí me chamaram, eu me dava já com um alemão que fez a piscina. E eu disse para o alemão, mas olha, eu me animo a enfrentar isso ali. Eles me autorizam a vender só uma coisa. Vocês têm que me dar uma relação de 400 nomes, por exemplo, para quem eu possa vender, porque eu não conheço ninguém. Chego lá, boto o vendedor e vende lá, quem sabe para quem. Claro. Os títulos, vende 2 ou 3 títulos. Porque esse cara lá não quer, não entra, não compra. Né? Você tem que me dar uma relação com nome e endereço. Não, nós damos. Eles deram lá, conhece todo mundo. Me deram a relação, saí. Peguei meus 2 vendedores, botei na rua e tirava. Mas isso é muito melhor que fazer piscina. Em 3 meses eu vendo tudo e ganho um monte de dinheiro. E assim tu fizesse em outras cidades, da mesma forma? Aí daí, Alegrete quis fazer. Está lá a piscina. Pronto, lá em Alegrete eu tive que comprar, eu tive também, a prefeitura pediu a coisa, eu tive que comprar o terreno ali de frente ao onde é? Do aeroporto, de frente ao aeroporto em Alegrete. Sim. Eu tive que comprar o terreno, dar o terreno e a sala de máquinas e mais coisas que não tinha nada. E mais uma sala, 2 salas, 13, quarto de banho, um negócio imenso. Então vendi, fiz, construí, dei 90 dias, 120 eu estava pondo. Ali Quaraí viu
Ah, no Clube Comercial de Quaraí, está lá? Pode chegar lá, telefonar para lá, porque eles vão te dizer. Fui lá, o Quaraí foi lá. Ah, mas o senhor fez, viu a piscina? Cara, que enchia os olhos. Essas cidades que não tinham piscina, tudo eu arrumava direitinho, bem calçado na volta, em grama, tudo bem ajeitadinho. Fácil. Numa delas tu Fui conhece. lá e vi Artigas, passando ali, Artigas do outro Uruguai. lado, 100 metros atrás para lá. Em Artigas, o Clube Oriental de Artigas, que é o principal clube de lá, Ulisses Reverbel, era o presidente, um advogado que foi preso depois, muito político do Uruguai, foi quase presidente do Uruguai. Era o presidente, o senhor não faço, fiz para ele. O Clube Deportivo lá de Castilhano é um espetáculo, trabalhar nessa profissão, tá aguerrido, eles vê esse quadro de futebol deles, tudo eles morrem pelo que eles estão fazendo, né? Como 10, 15 piscinas, igual. Aí vendi o escritório para o Darcy Spurler, que era meu funcionário. Passado isso, quando eu fiz em Alegrete, namorei a minha atual mulher, a Sônia. E fiquei lá, indo aqui e ali, via correndo automóvel de lugar para lugar, não terminava uma, pegava outra, outra. E ficava recebendo depois dele. Sim. Aí eu terminei casando com a Sônia. Casei, não posso dar com a mulher uns tempos, de um hotel para o outro. Eu vou me embora para Bagé. Como tinha me portado meio bem aqui, abriu o escritório, no outro dia tinha as firmas tudo de volta lá. A vida social, ela se restringia. Classe média, vamos dizer, Cacheral, tinha o Clube Recreativo Brasileiro muito bom, tinha do porte do clube do Cacheral, que era pegado à Casa do Cavalo Preto. Quando eu era novo, tinha 17 anos, 18, 19. Depois passou aqui onde está a loja Marisa hoje. Ali o Clube Recreativo comprou aquele prédio e fez aquele prédio onde está hoje. E por muito tempo esteve ali e depois terminou fechando. E o Cacheral, que era um clube de muito movimento. Agora, o clube de elite, era um clube comercial. Tinha um movimento maravilhoso. Hoje parou. Eu até faço parte da diretoria do clube comercial hoje, porque fui durante já há muitos anos, fui presidente do clube comercial. Né? Eu já fui presidente de muita coisa aí, né? Porque a gente sempre estava vinculado a tudo aí, trabalhando com comércio, em contato com tudo. Então, fui presidente do clube comercial, presidente do Grêmio Esportivo Bagé, o meu time do coração, não é? Então, fui presidente durante 4 anos do Bagé, do comercial, e assim, estudando. Mesmo anos depois, começaram a chegar as faculdades. Quando chegou a faculdade de Ciências Econômicas, que foi a segunda, a primeira foi Direito, eu fiz vestibular para a Faculdade de Ciências Econômicas. Isso foi em 1900, a partir de Ciências Econômicas, em 1958. Fiz uns 4 anos, formei. Tá. Poucos anos depois, veio a faculdade, e eu sempre como contador, mas como técnico em contabilidade, que a lei me permitia. Né? Bom, já economista, era o doutor Terêncio, botaram este apelido, doutor Terêncio, aceitei com prazer. 4 anos depois vem a faculdade de Ciências Contábeis. Aí fui novamente, já meio veterano, mas fui. Era a faculdade que me servia bem mesmo, encaixava bem com a profissão. Fiz Ciências Contábeis 4 anos. Aí terminei Ciências Contábeis, bueno, agora vou parar um pouco, né? E segui o escritório de contabilidade.
Mas quando me casei, que vim para cá, isso faz 52 anos, que vim para Bagé, não era possível andar com a mulher de hotel em hotel vendendo piscina. Aí vim para cá, se abri novamente o escritório, continuei, como estou até hoje, não é? E trabalhando normal e fazendo, prestando alguma modesta colaboração que surge aí, a gente faz o que pode, não é? Aí tem uma turma de ótimos funcionários que me dão, tem o Nelson tem 49 anos que é funcionário, hoje meu sócio. Tem a Ana que tem 25, tem mais umas 3 ou 4 que tem 25 anos, né? 20 e poucos anos de funcionário. Graças a Deus se dão bem, são bons, são ótimos. E então continuo trabalhando, afinal, ficar parado, fazendo o quê? Tenho saúde, graças a Deus. Andei tendo uns probleminhas cardíacos, mas isso passou. Fiz uns 7 pontos de safena e mais alguma coisa, mas graças a Deus me sinto ainda em condições de trabalhar. Acho que mais uns meses, ou no mínimo, trabalho ainda, né? Isso aqui esta é a vida da gente, né? Não se pode parar, não se pode cruzar os braços. Eu vejo gente que pode estudar, pelo amor de Deus, hoje tem faculdade, segue a carreira que quer. Naquela época não tinha um curso técnico de contabilidade somente, nada mais. Então se fez, veio a faculdade, pode fazer, vou cursei 2, né? E a vida é essa, minha filha, né? Vamos tocando a vida, né? E aí fiz para alguma coisinha aí, a gente fez. Deixa eu ver aqui. No Lions, o senhor foi que fundou o Lions, né? Fundei o Lions como vice, sabe, naquele documento aqui, e lá também está exposto. Eu fui fundador do Lions, isso já faz 60 e muitos anos, né? Depois, quando fui, por que saí do Lions, deixei Lions? Porque quando saí e fui fazer negócio com piscina, eu saí de Bagé, eu passei 8 anos fora de Bagé. Então, saí do clube. Quando voltei, quando cheguei em Bagé, os amigos foram lá. Olha, Tereza, não está mais do Lions, vamos para o Bagé Norte, para o Rotary. Digo, mas eu sou do Lions. Não é? E saí porque saí de Bagé, não foi por outra coisa. E agora voltei, mas é a mesma coisa, o mesmo fim, tanto o Rotary como o Lions, é um trabalho desinteressado pelo público, por todos, pela sociedade. Tá certo, eu também era uma turma de amigos que estavam lá, e então eu entrei no Rotary, e estou no Rotary até hoje, faz 50 anos, quase como quando iniciou o Rotary. Quando vim para fazer o curso ginasial, eu morei ali na Praça das Gavetas. Ali o meu pai alugou uma casa ali, vim eu e meus irmãos para estudar, e eu ali, já de família mesmo, meu pai era Bagé, enfim, e eu entrei, eu ia e frequentava. Para te encurtar o caso, mas desde 12 anos, consequentemente, 12 anos, faz 60 anos, 50, 60, que eu não perco o jogo do Bagé, se continuei e tal, e sempre faço parte da diretoria de tudo, estou sempre no Bagé, sempre fui, sou e acho que não saio mais do Bagé mesmo. Me sinto muito bem e muito honrado por ser do Bagé. O Bagé é um grande time, como o Guarani também, um time maravilhoso, então entre os dois faziam uma dupla fantástica do esporte. É isso. E faço parte da diretoria até hoje, né?
e sou amigo daquela gente toda, todos os jogos eu estou lá. Não tem problema. Continuo indo. E o senhor não viajava com o time também? Não? Às vezes viajava. Às vezes tinha certa dificuldade por causa da profissão. Porque eu sempre tive a mania de chegar, até hoje, com meus 91, pode chegar lá no escritório que me encontra por lá. Não tem problema nenhum. A 1h30, 1h15, 1h30 eu estou lá. Agora, atualmente, no inverno, eu chego um pouquinho mais tarde, chego às 10 horas. Mas à tarde, da 1h15 até às 6h15, estou aí. Não é? Fazendo alguma coisa e o tempo vai passando muito agradável, assim, trabalhando, fazendo algo. O senhor gosta muito dessa profissão? Sou apaixonado. Me apaixonei pela contabilidade de tal maneira que fui presidente também do Sindicato dos Contabilistas de Bagé. Aí montei lá junto com a colaboração dos demais colegas, uma biblioteca que tenho a honra de terem da diretoria ter colocado o meu nome na biblioteca, porque eu doei a minha biblioteca particular, que eu já meio velho, não é? Tinha lá uns 300 e tantos livros técnicos, a maioria. E o que vou fazer? Morro, deixo isto aí, doei para o sindicato. Então a diretoria me deu essa honra de botar o nome lá está uma placa, Biblioteca Terêncio de Lima Pereira, porque eu doei 300 livros, mas isso aí não fiz mais do que a minha obrigação, não é? Minha biblioteca eu deixava o quê? Não é? Dou para a faculdade, dou para o sindicato, não é? Para o sindicato que pode ser útil para os colegas, para algum colega, não é? Essa é a realidade, né? E o senhor foi presidente por um ano do clube comercial ou foi por uma gestão? Foi 2 anos eu fui presidente comercial. Foi 2 anos, fui presidente 2 anos. Contabilidade, ciências econômicas, contábeis, contabilidade comercial. Fui professor no Colégio das Freiras, porque antes o curso técnico de contabilidade era os homens estudavam no Auxiliadora e as moças estudavam no colégio Espírito Santo, que naquela época era separado. O homem não podia estudar no mesmo colégio. Quando eu era novo era isso, tu não sabe o que é isso. Então, porque podia ser como hoje. Os rapazes e as moças fazem um curso técnico. A faculdade era a mesma aula. Naquela época não. Moça era lá. Homens, os rapazes eram aqui no Auxiliadora. Profissionalmente, isso é uma profissão meio árdua, não há dúvida nenhuma, não é? É matemática, é ciência exata, não é? Então, aí é uma coisa muito objetiva, é reuniões, coisa que se trata sempre girando em torno da profissão. E como te disse, como uma ciência exata, ela é árida, ela é um pouco árida, não é? Embora, por mais que se goste, mas ela é assim. Então a gente continua quando existe reunião policial, aí a gente faz parte e entra e dá o seu recado, enfim. E alguma experiência que se teve durante esses 72 anos, não é? Alguma coisa se aprendeu. Não há dúvida que muita coisa se esqueceu também, né? A dificuldade na contabilidade é a alteração nas leis. Com a evolução do comércio, de indústria e de tudo, alteram-se as leis e tem que se acompanhar, porque senão não posso. Há 70 anos atrás não era uma coisa mínima, eu que acompanhava e gostava e queria. Eu sabia, e depois, como fazia parte do sindicato também, o sindicato recebia comunicação, curso tal em São Paulo,
pegava um ônibus e me tocava para São Paulo. O avião tinha naquela época, né? Ia a São Paulo, passava uma semana fazendo um curso lá. Outra vez em Belo Horizonte, tu ia lá. Mas e o assim, senhor pegava o avião em Porto Alegre ou pegava aqui o avião? pegava aqui. Tinha avião aqui. Pegava avião aqui. Em Porto Alegre, outro avião, São Paulo, Belo Horizonte, o Rio de Janeiro. Viu como é? Esse é o negócio. Hoje não tem mais, agora estão tratando. Tenho duas filhas em Alegria, em Florianópolis, que é a advogada, e eu para ir uma luta, eu tenho que sair daqui de automóvel a Porto Alegre pegar um avião e ir a Florianópolis. Se tivesse avião, uma passada eu estava lá, perco um dia inteiro para chegar em Florianópolis, não é possível. Né? Mas tá bom, minha filha, tá. Foi muito agradável, muito bom ter a oportunidade de dizer duas palavras aí, podia ser melhor. Não. Talvez se eu fosse de ciência, pertencência à ciência humanista, que é advogado, médico, são mais afeitos a falar, a dizer alguma coisa, a dizer algo com mais brilhantismo. Aquele que segue a ciência exata, que é o contador, engenheiro, o arquiteto, esses aí, eles são também, dizem alguma coisa, falam bem, principalmente esses engenheiros, mas não têm a mesma tendência que o humanista, que o advogado ou que o médico. Geralmente o médico, o advogado nem se fala, né? São ótimos oradores, maravilhosos, mas o pertencente à ciência exata é mais difícil. Ele tem mais dificuldade de falar, de expressar, bem que falta o argumento. Mas é muito prático também, né? O senhor levou, a vida é mais prática, né, para a pessoa que... Sim. E o contato com todos esses diversos setores em que a gente fez parte, né? Termina a gente aprendendo alguma coisa, ao menos a falar e dizer, ao menos pelo que viu, por tudo aquilo que ele passou e frequentou e colaborou, se é que se chama colaboração isso aí, né? Mas se fez tudo aquilo que tu fazes com prazer, com satisfação, tu termina aprendendo e te entusiasmando e até aprendendo a falar alguma coisa sobre aquilo, não é? Isso é que me aconteceu e continua até hoje, me atrevendo a aceitar um convite que vocês estão me fazendo para dizer alguma coisa aqui. Não, mas é muito importante toda a sua trajetória, né? E a gente poder ter esse contato e de aprender, né? É claro. É ótimo. Ainda mais para outras pessoas poderem também saber toda essa trajetória. Essa sequência. E essa ascensão da sociedade. Isso é muito importante. Para quem tem um pouco de idade assim, se lembrar do que era Bagé, do que era a cidade, o estado do Brasil. E hoje, não é? A diferença é fantástica. Então, calcula o que será daqui a 50 anos. Então, agora que tudo desenvolve num ritmo acelerado, não é? Deve ser maravilhoso. Não é? Mas também vamos ver tem os lados negativos. Quantos meses ainda eu posso seguir? Meses? Nossa! Eu não sei se a gente, essa crescente ela é favorável também, né? Porque eu percebo por mim, percebo pelos meus amigos, né? Como o nosso conhecimento ele é vago hoje em dia. Ótimo. Né? A gente tem que procurar muito para aprofundar o conhecimento, porque é muita coisa. É muita informação e a gente não aprofunda. Né? Exatamente. Exatamente. Antigamente, tu vês que em Bagé, por exemplo, em Bagé havia um número X de médicos e advogados, tal, que já a maioria já desapareceu. Não? Eu tinha 15 anos, 18, 20, portanto,
mas eram poucos. Hoje não é advogado, não é alguma coisa, se não quiser, porque senão, que tem possibilidade. Nós temos qualquer curso, com exceção da medicina e algum outro mais, que não temos em Bagé. Não precisa sair daqui para ir a Porto Alegre, nem a São Paulo, nem a Pelotas, né? Temos aqui. Portanto, não estuda, não faz, não vai adiante quem não quiser. Né? Eu sempre estou puxando pelos funcionários, pessoas mais novas que estão reiniciando, que estão iniciando, e mostrando que já foi mais difícil e também não era coisa nunca vista. Dava perfeitamente para se fazer. Sei por que eu fiz. Tanto é que eu sou da primeira turma da Faculdade de Ciências Contábeis e de Ciências Econômicas. A vida social era muito diferente. Se sentia como ponto central o clube comercial, vamos dizer assim. Né? O clube comercial, todos os fins de semana era dançar, baile, festas, tudo clube. Hoje são poucas as festas que se vê no clube. Né? Tem reuniões e danças, mas em casas de família e diversos boates, enfim, que antes não havia quase isso aí. Era o clube comercial e o caixeiral e o recreativo. Eram os clubes que faziam as festas e se participava disso. E o descer e subir a 7 também já era costumeira? Ah, se passeava muito, só que não tinha automóveis como hoje. Agora mesmo, para estacionar aqui, tive que deixar a 2 quadras. Antes não tinha. Eram pouquíssimos, eram poucos carros, tá? Carros maravilhosos, importados. O Brasil não fabricava carro naquela época. Ah não, tudo era importado, carros maravilhosos, Ford, Chevrolet, carros maravilhosos mesmo. Ah sim, aí no fim de semana se passeava muito no 7 de setembro de automóvel. Hoje é tudo totalmente diferente, né? Ah não, completamente. Tinha os jogos nos finais de semana também, né? Guarani, Bagé. Guarani e Bagé eram os grandes times. Eu sou do tempo ainda que existia, não tem, talvez nem nunca tiver alguém falando, mas se falar com algum veterano de 90 e poucos, vamos dizer, já existiu em Bagé o ferroviário. Ah sim, o estádio do ferroviário, o campo do ferroviário era ali no 21, onde é hoje o 21, perto da Associação Rural, ali era o 21. E tinha também outro time, era esse time que eu te disse, o ferroviário, e tinha outro time que tinha o campo ali ao lado do cemitério. Tinha um campo normal e havia partida do Bagé, Guarani, o ferroviário e esse time, esse que não me recordo o nome, faz 80 e tantos anos, então não posso me lembrar mais. Né?